Para essa receita, vamos precisar de um ovo. (250 ml) de água. Essa água ela está morna. É uma massa econômica e você vai se surpreender com o resultado. 1 colher de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco. Esse é o fermento para pão, né? Isso, ele mesmo. É aquele do pacotinho de 10 gramas. Em qualquer supermercado você encontra. 60 ml de óleo. Esse salgado, ele é simples, econômico e fácil de fazer. E eu vou te provar que ele é um dos queridinhos das lanchonetes e das padarias. Se você quiser dobrar a receita, é só dobrar todos os ingredientes e você vai se surpreender com o resultado. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu coloco a farinha aos poucos. Você não vai precisar de batedeira, de liquidificador, apenas colocar tudo aqui e misturar. É uma massa básica que dá para você colocar o recheio de sua preferência. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Essa farinha de trigo você encontra em qualquer supermercado. É fácil de encontrar. Eu vou usar essa marca e não é propaganda, tá? E se você está assistindo a gente de outro país e não tem esse tipo de farinha de trigo aí, você pode usar farinha de trigo comum, que é para uso geral. Isso. Olha só como é fácil trabalhar com essa massa. Da borda para o centro, da borda para o centro. Até que toda a farinha de trigo fique envolvida. E fala aqui para mim nos comentários se você já faz salgados e qual a farinha de trigo que você usa. Coisas que acontecem em uma gravação e a câmera não estava ligada. Eu coloquei aqui na massa 1 colher de sobremesa rasa de sal. Então anote aí no seu caderninho, tá bom? Ei, produção! Essa massa não leva leite, não leva ovo, super econômica, fácil de fazer, é só misturar tudo e pronto. Percebeu que não tem mais farinha aqui, você já pode parar. Super fácil de fazer. Eu vou deixar a massa descansar aqui por 10 minutos, não para que ela dobre de tamanho. Vou cobrir para que ela não fique ressecada e daqui a pouquinho eu volto. Para o recheio, 300 gramas de carne moída. Essa daqui é a contra filé, mas você pode usar aí qualquer uma de sua preferência. São ingredientes fáceis de encontrar. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Eu vou adicionar aqui na carne um tomate cortado em cubos e remova as sementes. Salsinha e cebolinha e uma cebola também cortada em cubinhos. 1 colher de chá de páprica defumada. Gente, isso daqui traz um sabor tão maravilhoso. Apenas 1 colherzinha de chá rasa. Pode substituir por coloral? Pode substituir por coloral, mas a intenção aqui não é nem da cor. A intenção é saborizar mesmo, porque é uma páprica defumada. Você já chegou cedo hoje, né? Lógico, você sabe que eu amo essa receita, né? Sei que você ama essa receita. Um suco de um limão. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de limão pepper. Gente, isso daqui é tão saboroso, tão maravilhoso. O suco do limão com limão pepper aqui. Gente do céu. É uma explosão de sabor. Esse recheio ele é maravilhoso porque você nem precisa levar ele no fogo. Você vai misturar tudo aqui e pronto, já está pronto. Já dá para sentir o cheirinho aqui do limão junto com o limão pepper, né, produção? O cheiro tá maravilhoso. E para quem não sabe o que é lemon pepper, é um tempero que ele tem um sabor cítrico e apimentado, né? Então ele combina muito bem com carnes, com frango, até com peixe, né? Até com peixe. Inclusive com carne suína. Fica uma delícia. Acredita? Já está pronto. Já? Já. Moleza, hein? Rapaz, esse até eu faço. Eu vou colocar a carne aqui na peneira para que o caldo do tomate, da cebola, o próprio limão vá escorrendo. Ela precisa estar sequinha, né? Isso. Agora, se você usar um tomate muito maduro, olha, esse tomate aqui ele não é tão maduro, então nem vai sair tanto caldo assim.
Mas é necessário que você faça isso, para que você tenha sucesso aí na sua receita, tá bom? E se você nunca fez esfirra na vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Ela é prática, econômica e fácil de fazer. Passado este tempo, olha só. Ó, ela não dobrou de tamanho. Esse é o segredo que muita gente não conta. Deixar a massa descansar para você abrir. Isso daqui não é força, é jeito. E fica mais fácil de abrir, olha só. É uma massa fofinha, macia e muito econômica. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Prontinho, massa aberta. E para que você tenha noção da espessura da massa, olha só. É de um espeto de churrasco, ó. Não se preocupe que não vai ficar uma massa fina, porque essa massa no forno ela fermenta. Ó, tá vendo? A mesma espessura. E para modelar, você vai usar qualquer utensílio que você tem aí na sua casa. Hoje eu vou modelar com uma tampa de garrafa de café. Que chamava, minha avó chamava de quente e frio. A sua avó chamava como, produção? A garrafa de café. Garrafa térmica mesmo. A minha chamava de quente e frio. Quente e frio, né? Fala aqui para mim nos comentários se sua avó também chamava de uma garrafa de café de quente e frio. E para que você tenha noção do diâmetro aqui da tampa, é de 10 centímetros. Aí você pode fazer com um copo, com uma vasilha plástica, como você quiser, com uma xícara. Aqui, olha só. Prontinho. Agora você vai remover toda a sobra da massa. Vai unir desse jeito aqui e vai fazer o passo a passo todo novamente. E o segredo que muita gente não conta é que você tem que deixar essa porção descansar para que você abra tudo novamente. O nosso recheio. Aqui você faz isso, ó. Pega um pouquinho e coloca. Pega, aperta. Ó. Muda de cor por conta do limão, e isso é normal de uma esfirra. Todo profissional que faz esfirra sabe disso. A carne, ela muda de cor. Se você quiser fazer salgado grande, salgado pequeno, se quiser usar a massa toda para fazer uma esfirra grande, também pode. Fique livre. Ediva, não quero fazer de carne. Pode fazer de frango, de queijo. O importante é que você faça com essa massa econômica. Não deixe de fazer, tá bom? Fechar a esfirra é muito fácil. Olha só. Você vai fazer isso. Depois isso. E isso. Olha só. Que fácil. Esse lado aqui você vai colocar de ponta cabeça na forma. Depois a gente coloca. Olha como é fácil. Foi. Foi. E pega aqui. Ela é uma massa, é fácil de trabalhar. Ela estica, sabe? Só vai fazer isso, olha. Que cheiro maravilhoso, hein, produção? Minha água já encheu de boca. O negócio nem tá assado ainda. O lado da emenda, coloque voltado para o fundo da forma. Agora eu vou finalizar. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E, gente,
Vou falar uma coisa para você. O tempo de forno depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos. Nem pense que a carne vai ficar crua. Experiência própria, viu? Dá tempo. Fica perfeita. Super saborosa. Eu vou finalizar com salsinha. E sabe o que é mais divertido dessa massa, produção? Que? Assim que você termina de colocar o recheio e finaliza, já pode levar para o forno. Nem precisa deixar descansar. O único descanso foi aquele para abrir a massa. Bem prático, né? Bem prático. Eu vi que hoje você chegou bem cedo, hein? Lógico, eu amo essa esfirra. Eu já sei qual vai ser meu almoço hoje. Você vai querer esfirra de almoço? Lógico. Eu também, viu? Pronto. Fazer um suco. Prontinho. Agora eu vou levar para assar. Tá linda a sua esfirra, viu? Tá? Tá. Gente do céu! Que cheiro maravilhoso! As nossas esfirras já esfriaram um pouco. E olha só como elas ficam bem assadas. Perfeitas. E para que você tenha noção da quantidade, 24 unidades. Olha só como fica fofinho. Vamos experimentar? Vamos. Nossa. Gente do céu. Que salgado maravilhoso. Uma massa fofinha. Com poucos ingredientes, você consegue fazer uma explosão de sabor dessa. É só a forma de fazer que faz toda a diferença. Quer produção? Com certeza. Olha, Que delícia. um pouquinho desse. Mais um pouquinho desse. E junto com esse. Eita. Olha. Gente do céu. Quer produção? Eu quero esse daí com ketchup e mostarda. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Nossa. Como é que a água não fica cheia de boca? Ó, que maldade. Tá incrível mesmo. Te espero nos comentários. Eu também.